Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar a introdução à teoria do crime, tá? Na introdução à teoria do crime, eu vou trazer aqui os conceitos básicos de infração penal, crime, contravenção, sanção penal. Então, venha comigo, que essa aula é extremamente importante para você entender mais à frente a teoria do crime. E a teoria do crime não cai em provas, despenca, tá? Então, vem comigo, tá? Deixa eu jogar aqui no material. Direito penal, a gente vai estudar hoje introdução à teoria do crime. Tá. Quando a gente vai falar aqui, deixa eu só aparecer para não ficar só a tela em branco. Eu joguei esse slide aqui para a gente montar um esqueminha. Ó, quando a gente está estudando direito penal, a gente fala da dita infração penal. E a infração penal, ela é gênero, que tem duas espécies. Quais são essas espécies? Primeira, segunda, duas espécies. Primeira, crimes que são sinônimos, que são a mesma coisa de delito, e as contravenções penais. As contravenções penais também podem ser chamadas na sua prova de quê, gente? Crime anão, crime vagabundo, ou de ainda delito liliputiano. É o seguinte, infração penal é gênero que tem duas espécies. Crime, que é sinônimo de delito, e as contravenções penais. Gente, o critério adotado está aqui no material. Isso aqui é só um esqueminha para você visualizar melhor. É o critério axiológico ou valorativo. O que é dizer isso? Condutas mais graves serão rotuladas como crime ou delito. Condutas menos graves serão rotuladas como contravenção penal, também chamada de crime anão, crime vagabundo ou delito liliputiano, tá? Então, condutas que atinjam bens jurídicos mais graves, crime, que é a mesma coisa que delito. Então, você pode falar tanto crime de homicídio, crime de roubo, como você pode falar delito de homicídio, delito de roubo, tranquilo. Numa redação, numa prova discursiva, você pode se valer dessa mudança. Você pode falar infração penal, crime e delito, tá? Que seriam expressões aí para você não ficar repetindo tanto numa prova discursiva, tá? Então, infração penal é gênero que tem duas espécies. Crime, que é sinônimo de delito. As condutas mais graves serão rotuladas como crime. As condutas menos graves serão rotuladas como contravenção penal. Por quê? Tanto que o nome é crime anão ou crime vagabundo. E aqui eu te dou um exemplo prático. A lesão corporal, que é um ataque à sua integridade física, um soco que você toma ali no olho e fica com o olho todo roxo, sangrando aqui, só sangra, corta o supercílio e você fica com o olho roxo. Isso é lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. É crime, lesão corporal é crime. Ofender a saúde ou a integridade física de outro. Então, se você tentar contra a saúde ou a integridade física de outro, um soco no olho, supercílio cortado, 3 pontos e o olho roxo, você vai responder por lesão corporal, que é um crime previsto no artigo 129. Agora, se você sofreu um atentado à sua integridade física e não deixe vestígios, por exemplo, um tapa no rosto, vai dar ali aquilo que a gente chama de rubefação, que é aquela vermelhidão. Mas até você acionar, chegar na polícia, o delegado de polícia requisitar um relatório médico, um exame de lesão corporal, e você chegar lá no médico legista para que ele confeccione esse relatório, a rubefação, que é aquela vermelhidão imediata ali, que passa em alguns minutos, ela vai ter sumido. Então, quando você for lá fazer o exame de corpo de delito, não vai haver mais vestígios, tá? Então, esse ataque à sua integridade, um tapa no rosto, forte, mas que não deixe vestígios, só aquela rubefação, aquela vermelhidão, em alguns minutos passa e quando você vai lá não tem mais vestígios, é vias de fato, que é uma contravenção penal prevista na Lei de Contravenções Penais. Então, um ataque à sua integridade que deixe vestígios é crime. Lesão corporal, artigo 129. Um ataque à sua integridade que não deixe vestígios, o crime, perdão, é uma contravenção penal de vias de fato, previsto na Lei de Contravenções Penais. Tá? Então, condutas mais graves, critério axiológico, será crime. Condutas menos graves, contravenção. Estupro, crime. Perturbação do sossego, contravenção. Tá? Jogo do bicho, contravenção. Tranquilo? Condutas de menor gravidade, contravenção. Maior gravidade, crime. Perfeito?
Infração penal e gênero, que tem duas espécies. Crime, que é sinônimo de delito, e as contravenções penais. Quem comete a infração penal merece uma sanção penal. Essa sanção penal, ela pode vir em duas espécies, mesma coisa. Pode vir na modalidade pena. Pena é a punição para os imputáveis. Quem são os imputáveis, professor? As pessoas maiores de 18 anos e no pleno gozo das suas faculdades mentais. Ou pode ser a outra sanção penal, é a medida de segurança. A medida de segurança é a sanção penal para quem, professor? Para os inimputáveis por alienação mental ou doença mental. Inimputáveis. Por alienação mental. Tá? Então, vamos lá. Quem comete uma infração penal merece uma sanção. Essa sanção, via de regra, ela vem na modalidade pena, que é para quem? Os imputáveis, que são os maiores de 18 anos, mas no pleno gozo das faculdades mentais. Ou pode ser uma medida de segurança, que é para os inimputáveis por alienação mental. Aquela pessoa que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era ao tempo da ação da omissão inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? Então, vamos lá. Infração penal e gênero tem duas espécies. Então, o que nós vamos estudar agora? Eu vou te explicar as diferenças técnicas entre crime e contravenção. Mas eu queria antes desenhar esse quadro aqui para você conseguir visualizar de maneira melhor, tá? Vem aqui comigo agora. Deixa eu sair aqui do canto. Introdução à teoria geral do crime. Como eu já lhe disse, gente, agora aquele esqueminha que eu desenhei vai estar escrito, tá? A teoria do crime, ela está prevista no artigo 13 ao 31 do Código Penal. Do 1º até o artigo 12 é o que a gente chama de aplicação da lei penal. Do 13 ao 31, grosso modo, é o que a gente chama de teoria do crime, tá? Aqui na teoria do crime, a gente vai estudar os elementos para que se configure um crime e os pressupostos de imposição de pena. Então, na teoria do crime, a gente vê como isso é importante. Por que a teoria do crime cai muito em prova? Porque a gente vai estudar quais são os elementos do crime e quais são os pressupostos para eu aplicar uma pena. Então, é evidente que isso aqui é muito importante. Então, teoria do crime, a gente vai falar quais são os elementos do crime, quando que eu vou ter um crime ou não. E quando que eu vou aplicar uma pena ou não. Volta nesse quadro aqui, ó. Então, ele fala assim, quando que eu vou ter uma infração penal, um crime ou uma contravenção, e quando que eu vou aplicar uma pena. É isso que nós estudamos na teoria do crime, tá? Os elementos do crime para eu saber se está presente a prática de um crime ou não, e os pressupostos da pena, tá? Isso que a gente estuda aqui em teoria do crime. Beleza, vamos lá. Em teoria do crime, o início dela é você saber que infração penal é gênero, que tem duas espécies. Crime, que é sinônimo de delito, e as contravenções. Já te falei, tá? Então, se eu falar infração penal de homicídio, não está errado, tá? Infração penal é gênero, que tem duas espécies. Crime e as contravenções, tá? O critério para diferenciar crime de contravenção, eu já te falei, é o axiológico ou valorativo. Se a gravidade do bem jurídico tutelado for um bem jurídico mais valioso, crime. De menor gravidade, a conduta, de menor respaldo ali, o bem jurídico, de menor importância, contravenção. Condutas que atinjam bens jurídicos mais graves, crime. Que atinjam bens jurídicos menos graves, contravenção. Tranquilo? Tá. Questãozinha aí. Quase não trago questão, mas olha essa. Crime e contravenções são espécie do gênero infrações penais. E aí, gente, qual que é o gabarito? CESP, PM, Aracaju. Corretíssima. Crimes e contravenções são espécies de infração penal. Mesma coisa que se dizer que infração penal é gênero, que tem duas espécies, crimes e contravenções. Tá. Agora, vamos explicar, vamos conceituar e diferenciar crime de contravenção. Tem algumas diferenças que você precisa levar para a sua prova. A contravenção penal, ela tutela bens menos relevantes para a sociedade.
possuindo, por consequência, penas mais brandas, penas menores, menos graves, tá? O artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele define contravenção, tá? Olha o que ele fala aqui, ó. Considera-se crime a infração penal que a lei comina a pena de reclusão ou de detenção, quer isolada, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Até aqui, a Lei de Introdução ao Código Penal define crime. O que importa é daqui para frente, pelo menos agora, nesse momento. Contravenção, a infração penal que a lei comina isoladamente pena de prisão, simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então aqui, gente, o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele traz uma distinção entre crime e contravenção, e ele conceitua crime e conceitua contravenção com base na pena. Se você olhar para o tipo penal, a pena for de de reclusão ou detenção, isolada, alternativa ou cumulativamente com a pena de multa, é crime. Se for pena de prisão simples ou multa, ou ambas alternativa ou cumulativamente, é contravenção penal. Então, essa diferença aqui do artigo 1º, ela leva em consideração unicamente a pena aplicada. Se você viu reclusão / detenção e ou multa, é crime. Se você viu prisão simples e ou multa, contravenção. Então, só de você bater o olho na pena, você já consegue diferenciar um crime de uma contravenção, e foi esse critério que o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal trouxe, tá? O crime, ele pode ser conceituado, por sua vez, por 3 perspectivas. Primeira, conceito material ou substancial de crime. Gente, conceito material ou substancial leva em conta a relevância do mal causado, entendeu? Para a conduta ser criminosa, ela tem que lesar, deixa eu aparecer aqui, ela lesa ou expõe a perigo um bem jurídico que é relevante para o convívio social harmônico. Isso é o conceito material substancial. Ele vai falar, ó, para a conduta ser criminosa, ela tem que lesar ou expor a perigo um bem jurídico relevante para o convívio social harmônico, tá? Já o conceito legal ou formal de crime, ele fala assim, ó, infração penal é aquela conduta que está definida na lei e passível de uma pena, tá? Já o conceito analítico, e esse aqui é muito importante, a gente vai trabalhar muito tempo ele busca conceituar crime desmontando um crime. Ele fala, quais são os elementos de um crime? E aí o conceito analítico fala, ó, um crime ele é composto disso, disso e daquilo. É como se você falasse, o corpo humano ele é composto de quê? Cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores, entendeu? Isso seria o conceito analítico. O conceito analítico ele vai desmontar e falar quais são os elementos do crime. O conceito material, ele fala, ó, é uma conduta humana que lesa ou expõe a perigo bem jurídico protegido pela lei penal. Então, aqui ele já preocupa com a conduta que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico protegido pela lei penal. O conceito legal ou formal, ele é mais simplista. Ele fala assim, ó, para ser crime, basta estar previsto na lei e ser passível de uma pena. Ele fala assim, ó, crime é formal, é o que está na lei. Já o conceito material ou substancial, ele fala, ó, ele já é um pouco mais complexo, ele é um pouco mais inteligente. Fala assim, ó, não basta estar previsto na lei e ser passível de uma pena. A conduta, para ela ser criminosa, ela tem que lesar ou expor a perigo um bem jurídico protegido pela lei penal. Porque se ela não lesar ou não expor a perigo um bem jurídico tutelado pelo direito penal, não pode ser crime. Já o conceito formal ou legal, ele não preocupa se está lesando ou expondo a perigo. Ele fala assim, ó, crime é aquilo que está previsto na lei, passível de uma pena. O conceito analítico, por sua vez, ele desmonta o crime. Ele vai estudar os elementos do crime, tá? Então, conceito de crime pode ser conceito material ou substancial. É uma conduta humana que lesa ou expõe a perigo bem jurídico protegido pela lei penal. Conceito formal legal. Gente, aqui ele só fala o seguinte, crime é aquilo que está previsto na lei e é passível de uma pena. Conceito analítico, ele vai falar assim, ó, o crime é composto de tais elementos. Eu já te antecipo, fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável, tá? Então a gente tem 3 conceitos de crime: material, legal e analítico, tá? Material, conduta humana que lesa ou expõe a perigo bem jurídico tutelado pela norma penal. Legal, é aquilo que está crime, é a conduta prevista na lei passível de uma pena. É a lei que fala o que é crime. Analítico, um crime ele é composto dos seguintes elementos. Ele desmonta o crime. Quando eu desmonto um crime, eu tenho 3 elementos: fato típico, antijuridicidade ou licitude e culpabilidade. Já te explico isso melhor, tá? Vamos lá.
Diferenças entre crime e contravenção. Gente, nessa tabelinha aqui, ó, eu coloco algumas diferenças entre crime e contravenção de maneira detalhada, tá? E você tem que saber isso porque cai em prova. Diferenças entre crime e contravenção. Primeira, no que concerne à pena, o crime, ele tem pena de reclusão, detenção e ou multa. Então, toda vez que você vir reclusão ou detenção e ou multa, é crime. Quando você vir lá prisão simples e ou multa, é contravenção. Tranquilo? Então, primeira diferença, olhando para a pena, já te falei, essa é a diferença que o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal falou. Se olhar para a pena, for previsto pena de reclusão ou detenção cumulada, alternativa, ou isoladamente com pena de multa, crime. Se for prisão simples e ou multa, contravenção. Então, só de bater o olho na pena, você já consegue diferenciar. Outras diferenciações. O crime, lá no processo penal, o professor vai te explicar que a ação penal pode ser pública. E a ação penal pública pode ser pública incondicionada ou pública condicionada. Ou ainda pode ser uma ação penal privada, tá? Então, os crimes tanto podem ter ação pública como ação penal privada, tá? A regra é que os crimes têm ação penal pública e incondicionada. Essa é a regra. Mas eles podem ter tanto ação penal pública condicionada à representação quanto privada. Então, o crime, a regra é que ele tem ação penal pública e incondicionada. Então, quando a lei nada disser, quando a lei for silente, é a regra. A ação penal é pública e incondicionada. Mas a ação dos crimes, a ação penal dos crimes, também pode ser pública condicionada à representação. Exemplo, ameaça, artigo 147, a ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Ou privada, exemplo, calúnia, difamação, injúria, são crimes de ação penal privada. A contravenção, por sua vez, a ação penal dela sempre vai ser pública incondicionada, tá, gente? Então, seja qual for a contravenção, a ação penal é pública incondicionada. Então, crime, a ação penal pode ser pública ou privada. A regra é que seja pública incondicionada, mas pode tanto ser pública condicionada quanto privada, quando a lei assim o determinar. Já as contravenções, a ação penal sempre pública e incondicionada. Tá? Punição da tentativa. Via de regra, eu puno a tentativa de crime. A tentativa de crime ela é punida. Exemplo, uma tentativa de homicídio. Fui lá, dei 6 tiros no cara e ele sobreviveu. Tentativa de homicídio é punida. Via de regra, eu puno o crime com a tentativa, via de regra, eu puno a tentativa com a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2/3, tá? É assim que eu puno a tentativa. Punição da tentativa de contravenção penal. Não se pune tentativa de contravenção, tá, gente? Alguns autores, de maneira mais técnica, eles falam que não se admite tentativa de contravenção penal, que tecnicamente está errado. O correto é que não se pune tentativa de contravenção penal, tá? Então, crime, via de regra, eu puno a tentativa. Contravenção, não é punível a tentativa de contravenção penal. Beleza? Sigamos. Crime, admite extraterritorialidade. Professor, o que é extraterritorialidade? É a possibilidade de eu aplicar a lei penal brasileira a um crime cometido fora do território nacional, a um crime cometido no estrangeiro. Artigo 7 do Código Penal, tá? Extraterritorialidade não se admite nas contravenções, tá? Então, nas contravenções não pune a tentativa e não admite extraterritorialidade, ao passo em que os crimes admitem extraterritorialidade nas hipóteses do artigo 7º do Código Penal. Competência para julgar crime. A competência para julgar crime pode ser tanto da Justiça Federal como da Estadual. A regra é que seja da Justiça Estadual, mas crime pode ser tanto julgado pela Justiça Federal como pela Justiça Estadual. As contravenções, elas sempre são julgadas pela Justiça Estadual. Contravenção sempre é julgada pela Justiça Estadual. Entenderam, gente? E aí? O que você pode perguntar? Professor, contravenção sempre é julgada pela Justiça Estadual? Resposta, sim. Tem alguma exceção? Resposta, uma única exceção. Qual que é a única, concentra, qual que é a única hipótese em que uma contravenção penal pode ser julgada pela Justiça Federal? Única hipótese. Por quê? Quem julga a contravenção? Justiça Estadual. É assim e pronto. Quem julga a contravenção? Justiça Estadual. Tem uma única exceção, uma única situação em que uma contravenção, excepcionalmente, poderia ser julgada pela Justiça Federal. Qual que é essa única exceção? Quando a contravenção for cometida por uma pessoa
que detém foro por prerrogativa de função na Justiça Federal. Exemplo, um juiz federal, ele tem foro por prerrogativa de função na Justiça Federal. Se ele cometer uma contravenção penal, aí ele vai ser julgado na Justiça Federal, porque ele tem foro na Justiça Federal, tá? Então, contravenção penal sempre é julgada na Justiça Estadual. A única exceção que existe é quando o indivíduo que comete a contravenção, ele tem foro por prerrogativa de função na Justiça Federal. É a única exceção em que a Justiça Federal julga uma contravenção, porque, afora isso, contravenção sempre é julgada na Justiça Estadual. Sigamos. Limite de pena. Para os crimes, o máximo de pena que eu posso impor para o caboclo, para o indivíduo cometer um crime, são 40 anos. Artigo 75 do Código Penal. Para a contravenção, por sua vez, o limite de pena é de 5 anos. Então, para os crimes, 40, para as contravenções, 5. Tá? Nos crimes, o período de prova do SURSP, do SURSES, que é a suspensão condicional da pena, o período de prova varia de 2 a 4 anos. Podendo variar de 4 a 6 no SURSES etário ou humanitário, tá? Já o período de prova no SURSES para contravenção, que é a suspensão condicional da pena, ele varia de 1 a 3 anos, tá? Gente, essa diferença aqui, ó, principalmente essas aqui, ó, essa, 3 aqui, terceira, quarta, quinta e sexta. Gente, essas 6 primeiras aí, ó, elas são extremamente importantes para sua prova. Você tem que fixar essas 6 diferenças entre crime e contravenção, porque elas caem em prova, tá? Então, crime, olhando para a pena, vai ter pena de reclusão, detenção e ou multa. Contravenção, prisão simples e ou multa, tá? Mais de pena para o crime, 40, mais de pena para contravenção, 5. Competência para julgar crime, via de regra da Justiça Estadual, mas também pode ser julgada pela Justiça Federal. Contravenção, sempre pela Justiça Estadual, excepcionalmente, em um único caso que ela é julgada pela Justiça Federal, quando a pessoa cometer a contravenção, tiver foro por prerrogativa de função na Justiça Federal. Outra diferença, crimes admitem extraterritorialidade, nas hipóteses do artigo 7º do Código Penal. Contravenção não admite extraterritorialidade. Outra diferença, a tentativa de crime, via de regra, ela é punida. E eu não puno a tentativa de contravenção. Outra diferença, os crimes, via de regra, têm ação penal pública incondicionada, mas eles também podem ter ação penal pública condicionada ou privada quanto a lei assim disser. Já as contravenções sempre terão ação penal pública incondicionada, tá? Muita atenção com essas diferenças, porque elas caem em prova. Tranquilo? Aqui, do ponto de vista introdutório da teoria do crime, é isso que eu tinha para tratar com vocês. Basicamente, esse quadrinho aqui, infração penal, gênero, crime, delito, e as diferenças entre crimes e contravenções. Tá certo? Até o nosso próximo bloco, senhores.